Só uma colocação. A reforma tributária, essas reformas que a gente fala, até a reforma administrativa, não pode, o senhor é professor, um professor pagar a conta. Agora, não pode, com todo respeito, um juiz, eu tenho bom respeito para todo juiz, o cara tirou uma férias e recebeu 1 milhão de férias. Então, essa reforma administrativa que a gente precisa mexer. E eu conto com Vossa Excelência. Pode contar, porque o seu discurso foi música para os meus ouvidos. Primeira vez há muito tempo que eu vejo um senador com a sua coragem colocar o dedo numa ferida tão expressiva, né, da sociedade brasileira e que comove tanto a população de baixa renda. Tenho muito interesse nos projetos que o senhor fez referência, de corte de despesas do andar de cima do serviço público. Quero conhecer melhor os projetos que o senhor eventualmente tem apresentado aqui. Fazenda vai apoiar. Quero aqui cumprimentar todos que estão na mesa e, de uma forma muito humilde, que Deus abençoe vocês três. Vocês têm as pastas mais importantes que tem do país e o que eu peço para vocês aqui é que vocês se unem junto com o presidente, o Lula, e em vez de ficar jogando direto, indireto, o que precisa fazer, sentem vocês e busquem a maneira para a gente poder reduzir esses juros. Estou aqui literalmente para ajudar. Estou aqui para poder... Eu quero o melhor para o meu país. Eu não tenho projeto de poder. Por mais que a gente seja da oposição, eu sei que muitas vezes a oposição é que é um projeto de poder, quer atrapalhar para depois entrar. Eu não. Um projeto que para mim é da população. Então, tudo que for para favor do povo aqui, eu quero ajudar. E eu tenho que orar por vocês, porque quem está de fora sempre tem a solução. Vocês estão nessas pastas de desenvolvimento econômico, da Fazenda, do Banco Central, é a pasta mais importante que tem. Então, em vez de talvez ficar nessa briga, talvez jogando indireta e direta, se unem junto com o presidente Lula, até porque ele tem autonomia hoje, foi feito pelo Congresso Nacional, e eu acredito que o Congresso Nacional tem a responsabilidade aqui de deixar a autonomia do Banco Central, que isso foi uma vitória para o Brasil. Então, assim, em vez de ficar brigando, acho que a melhor maneira que tem é se unir e buscar uma forma de poder resolver isso. Eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu acho que tem político que gosta de falar, de apontar o dedo em economia, que não sabe nada de economia. Mas meu pai, que é verdureiro, eu verdureiro com muita honra e com muito orgulho de estar nesse Senado aqui, Haddad. Meu pai me ensinou uma coisa desde pequeno. Quando eu recebi meu primeiro salário, que foi R$500, você ganhou 500, você não pode gastar 600, você não pode gastar mais do que você arrecada. Talvez o que a gente mais viu nesse país aqui é gastar mais do que arrecadar. Limite de gasto, que a gente sempre fala. Está na hora de realmente a gente fazer o limite de gasto. Mas para quem realmente tem que diminuir esses gastos. A gente fala, vamos falar de verdade, quem que gera riqueza nesse país aqui? É o trabalhador e o empresário. Quem gera despesa? Somos nós, os três poderes. E eu acho que aqui eu falo com toda humildade para tocar o coração dos senadores, dos políticos do Brasil. Está na hora da gente fazer uma reforma administrativa nesse país aqui, de verdade. Está na hora da gente fazer uma reforma política. Não tem jeito mais da população brasileira pagar a conta. Quem tem que pagar a conta é quem que gera despesa. Somos nós. A gente passou ontem, aprovou a questão do piso da enfermagem, do piso nacional, que vai ter 7 bilhões de reais. Os três poderes aqui custa para a população brasileira anual 15 bilhões. Está na hora da gente fazer uma reforma administrativa e política. Se a gente tirasse metade da despesa que tem dos três poderes, a gente paga o piso nacional. Então o problema não está no povo. O povo está pagando, o povo está trabalhando, pagando seus impostos. O problema está aqui. Que essa briga que fica, se é de esquerda ou de direita, a gente nunca olha para frente. E eu estou aqui para olhar para o povo. Se vocês são um governo hoje, o que for para o povo aqui, eu quero ajudar, eu não quero atrapalhar. Então vamos pensar nisso, vamos trabalhar para a população brasileira. Vamos, aqui, ó, hoje, se eu estiver mentindo, o presidente pode falar isso. A gente está falando de inflação aqui, a questão do poder do salário da população brasileira. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, era cedo, preocupado de tanta taxa que a população brasileira paga. Lá em Minas Gerais, para ter noção, isso é no Brasil, a conta de água pagam a taxa de esgoto, que todas as cidades não têm tratamento de esgoto, quer dizer, é um roubo legalizado. A população brasileira, a lá mineira, paga uma taxa de tratamento de esgoto que não existe, está pagando. O que eu quero falar disso é o seguinte, se paga mais pelo imposto, pela taxa, que pelo próprio consumo. Dentro da conta de água é a conta de energia. Como é que um salário mínimo vai ter poder de compra? Está na hora da gente diminuir os impostos e essas taxas que a população brasileira não aguenta pagar mais. E é isso que a gente tem que debater. E é isso que a gente precisa dentro do arcabouço fiscal, dentro da reforma tributária. Gente, se a gente seguir o que Jesus Cristo falou há anos atrás, não precisa de mestrado, doutorado, não dá de César o que é de César. A reforma tributária aí não tem condição de um cidadão brasileiro que ganha R$5.000 pagar imposto de renda de 27%. Isso é covardia, não faz sentido. Então tem como, mas a gente precisa realmente ter coragem de resolver. Eu estou aqui para poder ajudar.
Eu, como oposição inteligente, que quero o melhor para o meu país aqui, se vocês quiserem sentar e a gente poder conversar, eu estou aqui para isso. Não adianta mais a população brasileira colocar imposto para quem gera riqueza. Quem gera despesa, que é os políticos, que é a classe dos três poderes, aqui que tem que pagar a conta. É aqui que tem que cortar da própria carne. Aqui foi um político lá no meu gabinete lá pedir para a questão dos partidos poder ter a questão de não pagar as multas. Gente, pelo amor de Deus, o partido não devia ter nem fundo eleitoral. Está discutindo aqui na comissão aqui a questão da Minha Casa Minha Vida. Você já pensou se a gente tirasse metade do fundo eleitoral do fundo partidário, que é 5 bilhões, 2 bilhões e meio, e a gente fizesse Minha Casa Minha Vida com ele? Mas investe no político. Está na hora de a gente investir mais no político, não está na hora de a gente investir na população. Então, eu quero falar aqui para vocês três que estão aqui, infelizmente o Lula não está aqui, em vez de brigar, se unem para a gente melhorar o país. E se for para unir, pode contar comigo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, senador Cleitinho.